Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Estamos iniciando mais um culto para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a partir desse momento, vamos colocar de pé, vamos orar, pedir ao nosso Deus que Ele abra a nossa mente, o nosso coração, que a partir desse momento, tudo aquilo que for impedir de ouvir a mensagem, tudo aquilo que pode nos atrapalhar de entender o que a palavra vai nos dizer, os louvores que vão ser cantados aqui, que possa ficar de lado, né? Que a gente possa agora tirar esse tempo de forma exclusiva de adoração e aprendizado da palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Pai Santo, Deus Eterno, Todo-Poderoso, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, aprendendo mais da tua palavra e aprendendo mais de ti. Que este momento, meu Pai, seja para a honra e glória do teu nome. Que este momento, meu Pai, o teu poder, que a tua majestade seja feita aqui neste momento, que nós possamos verificar, possamos entender, meu Pai, que tu és grande, que tu és poderoso, que tu és o Senhor do Senhor, que o Senhor possa, meu Pai, abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, para que a tua palavra possa entrar no nosso íntimo e que tudo aquilo que for dito aqui possa ser guardado no nosso coração, para que possa crescer, possa vir a dar frutos, que tudo aquilo que possa nos atrapalhar seja colocado de lado, que o Senhor possa tirar dos nossos corações, da nossa mente, do nosso íntimo as preocupações, as ansiedades da vida, e que esse momento seja de forma exclusiva para adoração, para aprendizado, para crescimento na tua graça. Nós te agradecemos por esse momento, pedimos discernimento da tua palavra, abra os nossos olhos, o nosso coração, o nosso entendimento, para que tudo o que for dito aqui possa de alguma forma nos exortar, nos fazer crescer, nos consolar, nos trazer vida, meu Pai, porque a tua palavra é vida. Nós te pedimos, nós te agradecemos e te louvamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Convido o grupo de louvor. Noite, irmãos, graça e paz. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço uma aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixa as ondas da fé diminuir. Perdoa se pensei que meio a teu sinistro não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És o meu oxigênio, Senhor, em tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração,
Agradecemos a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Irmãos, essa noite o pastor Júnior, ele vai continuar trazendo as exposições no livro livro de Romanos, do apóstolo Paulo. E o tema desta noite é o mistério revelado. Ele vai trazer no contexto, da carta aos Romanos. E hoje eu preparei uma pequena reflexão que está no livro de Efésios. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo. Nós já trouxemos aqui, já fizemos a exposição desses versos, mas gostaria de trazer novamente a respeito desse tema. Romanos capítulo 3, os versos 1 ao 6. O mistério revelado. Quando a gente fala de mistério, principalmente nas igrejas de hoje em dia, a gente acaba pensando em algo sobrenatural, em alguma revelação, alguma coisa que o cristão comum não tem acesso, somente os cristãos especiais, os cristãos de elite, os sobrenaturais. Quando a gente fala muito de mistério dentro da igreja, a gente tem essa mentalidade. Mas nós já trouxemos aqui o livro em Efésios, mostramos aqui o apóstolo Paulo pregando e edificando essa igreja. Nós já entendemos que aqui no capítulo 3, o apóstolo Paulo está falando sobre os termos de junção entre gentio e junção entre o judeu, e que nós somos um só corpo em Jesus Cristo. E ele vai trazer aqui um mistério como sendo o evangelho, como sendo Cristo, E esse mistério que o apóstolo Paulo traz, esse mistério que ele aponta na maioria de suas cartas aqui, ou se refere à salvação, ou se refere àquilo que estava oculto em Deus no Antigo Testamento, que foi trazido à revelação no próprio Cristo, ou está se referindo à salvação que é dada também aos gentios, que no Antigo Testamento isso não era mostrado de forma clara, que a salvação viria aos gentios também, Mas nesse contexto que nós vamos trazer aqui em Efésios, eu queria deixar claro algumas coisas importantes antes de lermos, que o apóstolo Paulo aqui, ele está definindo o que é mistério nos seus termos, e não nos termos que é definido hoje pela língua portuguesa que nós entendemos, A palavra mistério ele utiliza só no livro de Efésios, só nesse capítulo aqui 3 vezes. Nós vamos ver os versos 3 e 4, mas ele utiliza também lá no verso 9, E ele vai falar sobre esse mistério no grego, que significa um segredo que era oculto e que foi revelado. Ou seja, não é um segredo que ainda permanece oculto, não é algo que ainda continua escondido, não é algo que Deus escondeu e revelou somente a alguns. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo deixa claro que esse mistério, dentro do contexto, é a salvação do povo gentil, do povo judeu, é a salvação através de Jesus Cristo, é o próprio Cristo sendo um mistério de Deus, que outrora no Antigo Testamento era de difícil entender, senão pelo Espírito Santo, Então esse mistério que o apóstolo Paulo traz tem um sentido diferente daquele que é entendido por nós na língua portuguesa. Em português aqui a gente imagina que o mistério é algo obscuro, A gente imagina que é algo oculto, alguma coisa secreta, alguma coisa inexplicável, incompreensível. Mas no grego não. Aqui, na palavra do Senhor, mistério significa um segredo que já foi revelado. No cristianismo aqui, não existem mistérios esotéricos, não existem mistérios que são dados somente a alguns cristãos de forma específica, mas todos os mistérios de Deus que foram trazidos desde o Antigo Testamento e foram revelados no Novo Testamento é de compreensão comum por todos nós. E é isso que o apóstolo Paulo vai deixar nesses versos. Eu gostaria de ler com os irmãos. Eu vou ler aqui na versão da King James, os irmãos podem acompanhar. Capítulo 3, verso 1 ao 6 diz assim: Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que me é dada para convosco, como pela revelação, ele fez-me saber este mistério. Aí ele coloca entre parênteses aí, a tradução. Como vos escrevi antes, em poucas palavras, pelo que, quando ledes, podeis entender o meu conhecimento do mistério de Cristo, o qual, noutras épocas, não foi manifestado aos filhos dos homens,
como agora tem sido revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito, a saber que os gentios são coerdeiros e de um mesmo corpo e participantes da sua promessa em Cristo pelo Evangelho. Então, o apóstolo Paulo começa no verso 1 do capítulo 3, explicando que ele está preso por causa dos gentios, que ele está preso por pregar o Evangelho, por pregar Jesus Cristo aos gentios. Por isso que ele diz, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus por vós, os gentios. Aqui ele não está colocando a culpa nos gentios, ele está colocando o objetivo. A pregação do Evangelho aos gentios o fez ser prisioneiro. O verso 2 significa, se é que tendes ouvidos a dispensação da graça de Deus. Ou seja, que ele é mordomo da graça de Deus, ele é aquele que proclama o Evangelho. A dispensação aqui é no caso de compartilhamento da graça de Deus. Ele foi chamado para compartilhar, para dispensar essa graça aos gentios, para pregar aquele mundo conhecido, né, naquela época, aos gentios, principalmente aos gentios. Ele vai seguir dizendo, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que me é dada para convosco, como pela revelação, ele fez-me saber este mistério. E este mistério que ele fez saber, ele vai dizer a resposta no verso 6, né? Só antecipando. O mistério que foi revelado a ele, que ele chama de mistério, a resposta está no verso 6. E que no verso 6 vai dizer a saber que os gentios eles são cordeiros, que os gentios eles são o mesmo corpo e que os gentios eles fazem parte da promessa do Cristo crucificado. Promessa de Jesus Cristo salvo, que salvou cada um de nós, que salvou o judeu, que salvou o gentil, que salvou qualquer pessoa de qualquer etnia que crê nele. O verso 3, para a gente entender, o termo mistério aqui não está significando algo obscuro, mas algo antes oculto, que agora foi revelado através do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo entende que quando a gente olha para o Antigo Testamento e quando a gente tenta enxergar Cristo sem a luz do Novo Testamento, sem a própria revelação de Jesus, que agora fala através dos apóstolos, dos profetas e através dele mesmo, sem olharmos para Cristo, a gente não consegue enxergar no Antigo Testamento Cristo. O Cristo é a revelação de Deus no Antigo Testamento. Por isso que os judeus eles leem o Velho Testamento, os judeus eles são estudiosos do Velho Testamento, mas eles não têm o Espírito Santo, eles não têm a capacidade de entender e ver Jesus Cristo nas passagens do Velho Testamento. Então, quando ele chama de mistério aquilo que estava oculto, que agora foi revelado, ele está chamando o mistério do próprio Cristo, da própria salvação, do próprio Evangelho. E é isso que ele vai dizer nesse termo. O Evangelho aos gentios aqui não foi um plano alternativo, né? Não foi um plano B, não foi um plano, o plano A deu errado e Deus teve que refazer um plano e agora pregar também aos gentios. O apóstolo Paulo está mostrando ao contrário, ele está dizendo que sempre foi plano de Deus, mas que estava oculto. E que por isso era um mistério aquele povo, né? Sempre esteve no coração de Deus, como o pastor Júnior vai trazer aqui em Romanos, sempre esteve na eternidade que Deus ia salvar o seu povo através de Cristo. A revelação aqui é sobrenatural. Por quê? Porque precisa que o Espírito Santo abra os nossos olhos para que a gente consiga enxergar Cristo no deserto, naquela serpente levantada lá por Moisés, né? É importante nós termos o Espírito Santo para nós enxergarmos Cristo em sanção, salvando o seu povo e morrendo ali naquele castelo, né? Fazendo um sacrifício, morrendo pelo seu povo e ao mesmo tempo matando todo aquele povo. Então perceba, se a gente não tiver o Espírito Santo e a revelação de Deus, nós não conseguimos olhar para o Velho Testamento e enxergar Cristo. Mas com o Espírito Santo e com a revelação de Deus, que hoje nós temos, que é a própria palavra de Deus, que nós temos em nossas mãos, nós conseguimos olhar para o Velho Testamento e enxergar em cada página lá escrita Cristo. Nós conseguimos enxergar o propósito de Cristo, o propósito da salvação, o plano de Deus que outrora estava escondido. Então a revelação do mistério aqui mostra que Deus sempre teve um único plano e um único povo. Por mais que nós olhamos ele escolhendo Israel, por mais que a gente olha ele tendo amor por Israel, a gente percebe muitas pessoas sendo enxertadas em Israel, né? Muitos gentios pela fé entrando na família e muitos saindo, mesmo sendo sangue, muitos sendo pecadores, sendo expelidos do corpo de Israel,
mesmo fazendo parte, sendo filho de Israel, sendo sangue de Israel. Então, a nação de Israel, por si, ela não é salva pela sua etnia. E o apóstolo Paulo deixa claro isso, principalmente aqui em Efésios. Ele é salvo pela fé. Ela é salva porque antes havia um mistério oculto, mas agora foi revelado em Cristo Jesus. Então, Cristo se tornou, tanto para aquele povo, como para o povo presente e para o povo futuro, o propósito e o motivo da salvação de cada um de nós. Por isso que no verso 3 ele diz, verso 3 ele vai dizer, como pela revelação ele me fez saber este mistério, como vos escrevi antes em poucas palavras, pelo que, quando ledes, podeis entender o meu conhecimento do mistério de Cristo. Eu acho interessante esse termo, porque aqui está mostrando que o apóstolo Paulo, ele queria que os seus leitores entendessem o mistério que o foi revelado. É interessante porque o que ele aponta aqui para nós é que ele escreveu, e ele fala no verso 4, que quando ledes, vocês podeis entender o meu conhecimento do mistério de Cristo. Ele está mostrando que o conhecimento que foi revelado a ele é transmissível. Não é algo sobrenatural que só uma elite espiritual, um crente, né, super poderoso pode ter. Ele está falando que ele recebeu uma revelação específica como apóstolo, mas que assim como ele escreveu e quando aquelas pessoas fossem ler, eles poderiam ter o conhecimento que ele obteve através dessa revelação. E esse conhecimento nada mais é do que Cristo, conhecimento do mistério de Cristo. Ele está mostrando para mim e para você que é importante, tanto naquele contexto de escritura, que na época ainda não era canônico, né? Era uma carta pastoral, uma carta de edificação, mas que era importante que as pessoas entendessem pela leitura, pelo entendimento daquilo que foi fundamentado, que o mistério não é um mistério esotérico, é um conhecimento do próprio Cristo, que é a revelação daquilo que não era revelado, né? De algo passado que era obscuro e que agora foi revelado no tempo, com a encarnação de Cristo, com a morte de Cristo, com a ressurreição de Cristo, com a assunção de Cristo, com a obra completa de Jesus de nos salvar. Olha o que ele diz aí no verso 4. Quando ledes, vocês podem entender o meu conhecimento. Vocês obtêm esse conhecimento a partir da leitura daquilo que eu revelo pela revelação que eu tive em Cristo. Quando nós lemos a palavra do Senhor, aqui trazendo uma aplicação, nós conseguimos identificar, nós conseguimos ter acesso aos mistérios que foram revelados aos apóstolos e que são acessíveis a nós. Nós conseguimos identificar que esses mistérios que foram revelados aos apóstolos e aos profetas, eles têm um fundamento e eles têm um propósito, que é de edificar cada vez mais, é de nos fazer crescer cada vez mais, é de nos fazer entender a verdade de Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso aqui. Essa revelação foi dada aos apóstolos e foi nos passada através da palavra do Senhor. A mesma carta que foi lida em Éfeso está sendo lida aqui hoje. Esse mesmo conhecimento, esse mesmo mistério que o apóstolo Paulo aqui está citando e que muitos não conseguiam entender, ele está explicando, é um mistério de Cristo. É Cristo. É a vinda de Cristo, a encarnação de Cristo. É a morte de Jesus. É a salvação através de Cristo. A Bíblia ela pode ser compreendida por nós que somos comuns. Não há uma necessidade de ser um super crente, né, um elitista, uma pessoa que tem um super conhecimento para entender quais são os mistérios da palavra de Deus. Não. A palavra do Senhor, através dos seus apóstolos e dos seus profetas, ela é passada através da revelação, passada para nós e é totalmente comunicável, é compreensível. Nós conseguimos entender e nós conseguimos passar adiante. Nós conseguimos nos comunicar através dela. Olha o verso 5 que ele diz. Verso 5, o qual, noutras épocas, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O Espírito Santo revelou o mistério que outrora estava escondido. O mistério que estava escondido. O Espírito Santo, através dos apóstolos e profetas, ele revelou Cristo, ele revela Cristo, ele continua a revelar Jesus para mim e para você todos os dias. E aí nós conseguimos, com os olhos da regeneração, com os olhos da conversão, olhar para toda a história da humanidade e enxergar em cada ato de profeta, a cada ato, né, daquelas pessoas, homens e mulheres de Deus que foram levantados lá atrás, propósitos específicos que nos remetia, que nos leva a olhar para Cristo. O apóstolo Paulo está mostrando isso. E vocês, né, aqui na carta, vocês que são gentios, falando para nós que somos gentios, nós estamos incluídos nesse plano. Antigamente não era visto um povo gentio incluído nesse plano de salvação, mas agora vocês são.
E é isso que o apóstolo Paulo está mostrando. E vocês são não porque foi a partir de agora, mas porque estava escondido, mas vocês sempre tiveram parte no plano de Deus. Isso é o que ele está dizendo no verso 5 aqui. Existe um contraste entre o passado e o presente, que destaca um progresso de revelação. E assim aconteceu também no Novo Testamento, né? O Espírito Santo, ele é o agente da revelação, ele vai revelando as verdades, e hoje nós temos essas verdades através da palavra de Deus, através da Escritura. O texto mostra aqui uma continuidade entre aquilo que era no Antigo Testamento com o Novo, quando ele diz: noutras épocas não foi manifestado aos filhos dos homens. Ou seja, naquela época, esse mistério estava oculto ainda. Não foi manifesto aquilo que havia de ser, como Cristo viria, como ele morreria. A partir do momento que isso aconteceu, os nossos olhos são abertos. Nós conseguimos olhar para o passado e falar: nossa, sempre esteve lá no Velho Testamento. Isaías estava falando de Cristo. Jeremias estava falando de Cristo. Quando a gente olha para os profetas, eles estavam falando de Jesus. Agora eu consigo identificar de quem eles estavam falando. E é assim que o apóstolo Paulo traz esse mistério sendo revelado. O mistério aqui não é que os gentios seriam salvos somente. Não é que o gentio seria somente enxertado. Não é que os gentios teriam... Deus teria misericórdia dos gentios e também os chamaria. Não é somente isso. Ele vem dizer o que é o mistério que foi revelado aí no verso 6. Quando ele diz: a saber, que os gentios são cordeiros de um mesmo corpo, participantes da sua promessa em Cristo pelo Evangelho. 3 termos aqui importantes que ele traz, que ele mostra, né? O apóstolo Paulo está mostrando para mim, para você, para aquele povo. 3 termos importantes que não é somente salvar, não é somente te tirar do pecado, não é somente fazer você ir para o céu. E quando eu digo somente aqui, claro que eu estou sendo simplista, né? Que isso é tudo. Mas Deus ele nos promete muito mais. O apóstolo Paulo traz 3 termos aqui. Ele fala que nós, a saber, que os gentios, que somos nós, somos cordeiros, primeiro termo aí. Segundo termo, mesmo corpo, participante de um mesmo corpo. E o terceiro termo, participantes da promessa, né? Cordeiros de um mesmo corpo e participantes de uma promessa. E essa tríplice ênfase, né? Essa tríplice ênfase é uma informação importante contra qualquer forma de segregação, contra qualquer forma de elitismo espiritual. Em Cristo existe só um povo e nós seremos co-herdeiros com ele, assim como Israel, assim como o povo judeu salvo. Nós teremos o mesmo corpo, ou seja, nós não teremos diferença nenhuma. Para aqueles que foram chamados no Velho Testamento, para aqueles que fizeram parte do pacto, né, da aliança, da lei, nós não teremos diferença nenhuma. Através do sangue de Cristo nós nos igualamos a esse povo, até porque esse povo é salvo também pelo sangue de Cristo. Mas quando nós olhamos para o passado, nós tendemos a identificar ou a tentar imaginar que aquele povo daquela época tem uma importância a mais do que nós, que somos simples gentios que somente cremos em Cristo Jesus para a nossa salvação. Que aquele povo se esforçou, aquele povo viveu debaixo da lei. Mas o texto está dizendo isso. E o apóstolo Paulo veio pregar exatamente isso. O texto está dizendo que nós teremos co-herdeiros, ou seja, herdeiros junto. Da mesma forma, nós seremos parte de um mesmo corpo. Ou seja, não há diferença de corpo. O mesmo corpo que está o judeu, está o gentio que crê em Cristo. Porque o corpo é o de Cristo. E ele vai dizer que nós seremos participantes da mesma promessa. Aquilo que os judeus que se converteram aguardam, nós também teremos junto com eles. A promessa aqui é a mesma coisa, né? E o apóstolo Paulo vem trazer que esse mistério, essa promessa, essa vida, né, de viver salvo, ser co-herdeiro, fazer parte do mesmo corpo e ter a mesma promessa do que aquele povo, era um mistério que foi revelado nesses últimos dias, naquele contexto, que foi revelado em Cristo Jesus, através da salvação, que foi revelado a ele, ao apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, que esse povo, que não é chamado de meu, como diz a palavra, ele se tornará meu através do sangue de Cristo Jesus. E esse povo aqui, eu, você e qualquer um que crê em Cristo Jesus, que não faz parte da linhagem dos judeus,
e que, de alguma forma, foi salvo por Cristo Jesus. O mistério diz respeito a Jesus, a um único povo. O mistério diz respeito aqui ao Evangelho. E é esse o mistério apresentado na palavra do Senhor. É esse o mistério que nos apresenta como condição ou como uma visão daquilo que haveria de acontecer e que hoje nós temos diante dos nossos olhos. Nós conseguimos identificar no passado, no presente e no futuro onde nós estamos, como nós seremos inseridos na promessa e porque isso foi nos revelado. Porque não há mais mistérios ocultos. Porque havia algo obscuro, só que Cristo, através de Deus, nos revelou. E para nós concluirmos aqui, irmãos, para não tomar muito tempo, eu gostaria de trazer algumas conclusões. A primeira conclusão é que nós podemos dizer que o mistério aqui de Cristo é a união completa entre o povo judeu e o povo gentil, ou seja, é a união do corpo de Cristo, em qualquer lugar do mundo, de qualquer raça, cor, etnia, né, sexo. Esse mistério que o apóstolo Paulo está chamando, essa união completa, que parece muito estranho quando a gente olha para o Velho Testamento numa escolha só em Israel. E o apóstolo Paulo mostra que isso é um mistério e que agora está revelado para nós. Essa dupla união entre o povo judeu e gentios, que são todas as outras etnias, essa dupla união com Cristo é a essência do mistério do Evangelho. Não é isso que ele diz? Vá e pregue a todas as nações, fazer discípulos. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Então Deus revela esse mistério a Paulo. Aí no verso 3, Deus revelou aos santos apóstolos e profetas, como está no verso 4. Em Colossenses vai mostrar que Deus revela aos seus santos esse mistério. Deus revela a nós que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Deus revela durante toda a história da igreja aos seus apóstolos, isso é fundamentado na palavra, que nós fazemos parte da promessa. Nós seremos co-herdeiros com Cristo. Então o Antigo Testamento aqui ele revelava que Deus tinha um propósito para os gentios e que esse propósito seria cumprido em tempo específico. E esse tempo chegou. Nós estamos nesse tempo. Jesus também falou dessa inclusão aos gentios. Né? Quando a gente olha lá para os evangelhos, a gente vê ele mandando a gente fazer discípulos e pregar a todas as nações. Mas o que é absolutamente novo aqui e que impactava aquele povo é a questão da teocracia. A nação judaica aqui sob o governo de Deus, ela terminaria sendo substituída por uma nova comunidade. Essa teocracia seria substituída por uma nova comunidade interracial, uma igreja. Deixaria de ser um Estado teocrático para se tornar um corpo verdadeiro. Deixaria de ser um Estado, uma nação, para se tornar pessoas, né, de várias etnias, que se tornaria um só corpo em Cristo Jesus. Então, judeus e gentios aqui seriam incorporados através de Cristo. E a sua igreja, ela teria um crescimento não com base em sangue, em linhagem sanguínea, né? Não com base em judaísmo, em cristianismo, mas com base numa crença em Cristo verdadeiro, que iria unir vários tipos de povos e várias nações. Então o mistério de Deus ele foi revelado na cruz. O mistério de Deus ele foi revelado através dos apóstolos e profetas. O mistério de Deus ele foi revelado através das Sagradas Escrituras. E hoje nós temos aqui as Sagradas Escrituras. E eu repito, como o apóstolo Paulo diz aqui no verso 4, pelo que quando ledes, podeis entender o meu conhecimento do mistério de Cristo. Que todos nós, quando abrimos a palavra de Deus, possamos entender o conhecimento de Deus através dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas, e que esse conhecimento não nos torne um mistério. Porque nós sabemos que Deus, através dos seus santos, já revelou aquilo que deve ser revelado para nós. E aquele mistério que estava oculto, esse mistério que muitas vezes é pregado nas igrejas como um mistério sobrenatural, o mistério verdadeiro é Cristo, é a cruz de Cristo, é o Evangelho de Deus, é a Sagrada Escritura que nos faz andar nos caminhos corretos, nos faz entender, principalmente nós que somos gentios, que somos co-herdeiros, participantes de um corpo e participantes da promessa de Cristo Jesus. E estamos aguardando por isso até o fim das nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe cada um de nós. Eu agradeço a oportunidade. Convido o grupo de louvor. Eu gostaria de convidar
Logo após, o irmão Frank vai estar orando pelo preletor. Boa noite, irmãos, graça e paz. Se tu me amas, a Deus suplicas e não recebes, confiando ficas em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vem cedo Jesus virá. Intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos, esmai e salva e te abençoa nos santos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas, um dia alegre na sua vida. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e verás, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vem
Agradecemos a oportunidade. Graças e paz, igreja. Vamos ficar de pé, vamos orar pelo preletor dessa noite, pastor Júnior. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, continua falando conosco nesta noite, ó Deus, pois lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra e luz para o nosso caminho. Por isso nós te pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito continue nos iluminando para nós entendermos a Tua palavra e para colocar em prática, Deus, os Teus ensinamentos. Nós te pedimos também, ó Deus, pela vida do pastor Júnior, que o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor possa supri-lo, ó Pai, em todas as áreas, que o Senhor continue capacitando ele, que o Senhor continue, ó Deus, direcionando a sua vida e usando, ó Deus, como instrumento nas tuas mãos para trazer as verdades contidas na tua palavra. Abençoa cada um de nós, ó Deus, para que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas e que nossa vida seja pautada pela tua palavra. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Glória a Deus. Boa noite a todos. Boa noite aos irmãos que estão conosco presencialmente, aos irmãos que nos acompanham através das redes sociais. Agradeço a Deus pela oportunidade. Hoje nós vamos dar continuidade à carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11. Nós lemos do capítulo 11, do 1. Nós paramos na última ministração no 24, no verso 24. Hoje nós vamos finalizar o capítulo 11, do verso 25 até o 36. Amém? Nós já estamos caminhando para o fim da carta. Essa reflexão que o pastor Marcondel trouxe é bem interessante, né, irmãos? Ela faz com que reflitamos no que de fato é certo e errado para a igreja, para nós que somos igreja do Senhor. Quando essa mensagem foi intitulada Mistério Revelado, o pastor bem disse, se nós pudéssemos colocar uma faixa lá fora, Mistério Revelado, o culto de hoje, as pessoas iam correndo, achando que era outra coisa. Mas a gente não vive de religião, a gente não vive pelo espiritualismo, a gente vive pela fé em Cristo Jesus. E aqui na parte B do versículo 5 que o pastor trouxe, lá em Efésios 3, aqui já fecha todo o entendimento da ministração de hoje. Foi revelado pelo Espírito Santo. Então, nós que somos gentios, os próprios judeus, todo aquele que Deus chama, é o Espírito Santo que revela a verdade no coração deles. E eles são chamados não pelo fato de serem judeus, não pelo fato de sermos gentios, mas pelo fato de sermos escolhidos por Deus. Resumindo, a pregação toda é essa, irmãos. Se vocês voltarem lá no capítulo 2 de Romanos, eu queria até que os irmãos me acompanhassem, voltem lá no capítulo 2 de Romanos, para a gente dar início a partir daqui. Eu vou ler só alguns versículos. Portanto, tu és indesculpável, ó homem, qualquer um que julgues, pois no que tu julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois tu que julgas fazes a mesma coisa. Olha que interessante, irmãos. Aqui o apóstolo está nos mostrando que nós não devemos julgar a ninguém. E por que ele fala isso? Porque nós não fomos postos como juiz? Não ainda. Porque a própria palavra diz, nós iremos julgar os anjos e os ímpios naquele grande dia, quando o Senhor estiver conosco. Mas ainda não é momento para isso. Nós devemos julgar as obras das pessoas, mas não as pessoas. Porque, irmãos, o Paulo diz que nós cometemos os mesmos erros que os ímpios cometem hoje. A diferença, irmão, que o Espírito Santo nos revelou quem é Cristo. O Espírito Santo nos deu a capacidade de compreendermos o Evangelho, de nos reconhecermos como filhos de Deus, agraciados pela morte de Jesus. Essa é a diferença. E ele também nos mostra, irmãos, que não há diferença entre judeus e gregos. Todos são chamados da mesma forma, para crer em Jesus Cristo. Vocês lembram que no discorrer
da carta de Paulo no capítulo 10 de Romanos, chegando no 11, ele vai trazer o exemplo de Paulo, de Elias e tantos outros que eram judeus, eles foram chamados. Assim como todos os profetas. Sim, esse é o remanescente dos judeus. Vocês se lembram que Paulo, ele suscitou entregar sua salvação para que o seu povo fosse salvo? Tão triste que ele estava, porque ele viu os judeus se perdendo. Pois então, aqui ele traz essa revelação. O mistério é revelado aqui. Porque os judeus, eles foram afastados para um propósito. Deus cegou o entendimento dos olhos dos judeus para que o plano de Deus seguisse adiante. O pastor bem disse, não é o plano B, é para que o plano de Deus seguisse adiante. Deus cegou o entendimento dos judeus para que os gentios recebessem a palavra de arrependimento. Interessante, irmãos. Olha o detalhe. Para que os gentios recebessem a palavra de arrependimento. O que significa? Que nós reconheçamos que somos pecadores, que nós precisamos de Jesus, que nós não conseguimos alcançar a salvação por nós mesmos. Então o Espírito Santo vem e nos traz essa certeza no coração de que nós precisamos de um intermediador. E ao mesmo tempo, ao passo que isso está acontecendo, que os gentios estão se convertendo, os judeus, Deus lhe deu um espírito de sonolência para que eles não entendessem o que está acontecendo. Mas isso não significa que os judeus não seriam salvos. Pelo contrário, nós chegamos agora no finalzinho do capítulo 11, onde Paulo revela tudo isso. O espírito de sonolência foi dado aos judeus até que todo gentil entrasse na salvação. É interessante, irmãos, que Paulo diz que agora, isso já serve para a nossa época, quando finalizar a entrada dos judeus na salvação, dos gentios na salvação, o povo judeu todo vai ser salvo. Mas ele está falando não da nação, todo judeu que foi chamado por Deus. Isso implica dizer, irmãos, que tanto judeus como gentios há escolhidos. Não é o mundo inteiro, não é uma nação inteira que será salvo. É todo aquele que foi chamado por Deus. É isso, por isso Jesus diz que todo aquele que vem a mim, só vem se o Pai der. Mas nem todos vão a Cristo, irmãos. Isso é uma verdade. E esse mistério que hoje para a gente é muito simples, muito claro de compreender, como o pastor bem diz que o Espírito Santo já revelou em nosso coração, nós estamos cansados de falar isso na igreja. Para a gente não é mais novidade. Mas para aqueles que perecem, ainda é novidade, ainda é um mistério. Como era para a gente antes da conversão verdadeira, do verdadeiro entendimento, quando nosso coração for aberto. Nós passamos a compreender que a salvação não era somente para os judeus, era para todos os povos. Foi essa promessa que o Senhor fez para Abraão: serão pais de todas as nações. Então, irmãos, nós não fizemos nada, nós não temos mérito, merecimento nenhum, mas nós fomos chamados para morar com Ele no céu. Isso é um privilégio. Isso não é para todo mundo. Isso é o bem mais precioso que você tem na vida. É algo eterno, é algo que a nossa compreensão não consegue alcançar. Lá no finalzinho do versículo 11, Paulo vai falar a respeito disso. Ele fica espantado da inteligência, da sabedoria de Deus. Porque é simples demais onde nós lemos, como nós temos a compreensão. Mas imagina essa carta naquela época, irmão. Que estrondo. Que nó que deu na cabeça dos judeus. Não era à toa que esse homem era perseguido o tempo todo. Não é isso? Então vamos lá. Então aqui no capítulo 2, Paulo nos instrui a não julgar ninguém. Porque hoje quem nós julgamos é um salvo amanhã. Foi despertado da mesma maneira nós. Então no verso 11 ele diz assim, aliás, eu vou fazer o seguinte, vamos recapitular, né? No capítulo 11, do verso 1, mostra que Deus não rejeitou os judeus, Deus simplesmente cegou o entendimento deles, né? Mas em todas as épocas, Deus sempre sustentou um remanescente. E aí Paulo cita o exemplo dele mesmo, de Elias, dos apóstolos, e aí vai. No verso 7, ele diz que os judeus eles não conseguiam encontrar salvação, porque eles estavam procurando da maneira errada. Deus lhe deu um espírito para que não entendesse, de sondolência. E no verso 11, ele diz sobre o tropeço dos gentios, o motivo do tropeço, dos judeus.
Qual foi o motivo? Para que os gentios entrassem na salvação. E aí a gente entra agora no verso 24, que diz assim, verso 24 do capítulo 11. Verso 24. Vamos lá. Vou ler o 23, tá, irmãos? Aliás, a gente vai começar do 26, eu vou ler o 24. Falei errado. 24. Porque tu que fosses cortado da oliveira silvestre por natureza, e contra a natureza fosse enxertado da oliveira boa, quanto mais esses que são os ramos naturais serão enxertados na própria videira. Vocês se recordam disso? Que Paulo dá o exemplo da videira, de que os judeus eram galhos, ramos que nasceram naquela videira, ou seja, foram chamados desde o primórdio dos tempos, e nós gentios fomos enxertados de uma oliveira braba que não dava fruto, uma oliveira verdadeira. E aí o 24 continua. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador e desviará Jacó a impiedade. E este será o seu pacto com eles, quando eles tirar os seus pecados. O 28. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, eles são amados por causa dos pais. Porque os dons e o chamado de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também em tempos passados não crieis em Deus, mas agora alcançaste a misericórdia pela desobediência deles, ou seja, dos judeus. Assim também esses agora não creram, para que através da sua misericórdia eles também pudessem alcançar a misericórdia. Porque Deus encerrou a todos na incredulidade para que ele pudesse ter misericórdia de todos. E aqui, irmão, no verso 33 até o 36, Paulo, ele se maravilha com os planos de Deus. Ele se impressiona e ele diz assim: ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Isso aqui é bastante conhecido. Nós já ouvimos, já até louvores já se fizeram acerca desse verso. Mas olha como Paulo, um conhecedor da lei, versado no Antigo Testamento, se impressiona, porque ninguém compreendia os planos de Deus que foi revelado aqui. E isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso para nós, gentios. Para nós que vivíamos sem rumo. Interessante, irmãos, quando eu estava preparando essa ministração, eu fiquei pensando: Deus separou um povo para receber todas as leis, aprender os sacrifícios, enfim, tudo que Deus passou para aquela nação, e as demais nações, por um momento, ficou esquecida, eram inimigos de Deus, tanto que Deus guerreava contra as nações assim, e dava vitória sempre ao povo judeu, quando andava em acordo com Deus. Quando eles se desviavam, eles perdiam as guerras, e morria muita gente, tanto de um lado quanto do outro. Isso é comum a todos nós sabemos disso. E aí, pensando nisso, eu pensei, gente, mas se Deus chamou uma nação como Israel para ser o seu povo, para preparar tudo para entregar às outras nações, para que os outros recebessem do reino também, enquanto esse ministério não era revelado, havia guerra e matança da torta direito. Aí eu pensei, então morria muitos gentios que também poderia ser salvo. Faz sentido? Por quê, irmãos? Porque nós vivíamos também hoje, nós, a igreja, vivíamos sem conhecimento de Deus e muitas pessoas morreram sem ter acesso a esse conhecimento. Aí eu faço uma pergunta para a igreja: mas muitas das pessoas, tanto os judeus quanto os gentios que morreram, nesse meio tinha salvos? Ou eram todos ímpios? Ou não havia ali pessoas chamadas para ser filho de Deus? Será que todas essas pessoas que morreram naquelas guerras, eu quero que a igreja pense,
todas aquelas pessoas que morreram durante anos, séculos, milênios, havia salvos também. Hoje, se um avião cair, se um carro bater, ali tem uma pessoa salva, tem um crente ali dentro. A Bíblia nos ensina que o mal vem para todos, não é isso? Todos estão submissos à vontade de Deus. Todos estão propensos a morrer a qualquer momento. Tanto salvo quanto ímpios, irmãos. E isso a Bíblia nos garante. Pensando nisso, eu fui lá no livro de Jó, no capítulo 42. Quando Deus restituiu em dobro tudo para Jó. Os irmãos sabem da história de Jó. Aí eu pensei, Deus fez uma prova com Jó e tirou tudo dele, menos a vida e menos a esposa. Até há pregações também, porque que Deus não levou a esposa de Jó. Nós sabemos que depois que se casa, se torna uma só carne. Então Jó e sua esposa eram uma só carne, eram um só. Portanto, não tinha como Deus tirar metade de Jó. Algo para a gente pensar. Mas vamos lá. Então Jó tinha 7.000 ovelhas e Deus restituiu o dobro. 14.000. Jó tinha 3.000 camelos, Deus restituiu mais 6.000. Jó tinha 500 juntas de bois e tinha 500 jumentos. Então Deus restituiu 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. E Deus restituiu 7 filhos e 3 filhas. Vocês observam aqui que Deus não dobrou a quantidade de filhos e filhas, que eram 7 homens e 7 meninas, e continuaram a mesma coisa. E isso me respondeu o meu questionamento sobre pessoas que morreram durante todos os tempos. A Bíblia nos ensina que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Jó viveu na época bem anterior a nós, mas o mundo já havia começado há muito tempo atrás. Isso me faz entender que a pessoa, quando ela morre, ela vai para um determinado lugar. Umas que são salvas vão para Deus e as outras para o abismo. Então, se Deus restituísse esses filhos em dobro para Jó, isso significaria que a conta estaria errada. Sabe por quê? Porque esses que morreram para Jó, os filhos de Jó que morreram, se todos foram salvos, todos já estariam com Deus. Ou seja, no plano espiritual, eles não estariam mortos. Porque a Bíblia nos diz assim, que essa vida aqui é só um momento, é só um sopro, a vida eterna, essa vida aqui, quando nós morremos, é o início da vida eterna. Então, irmãos, não faz sentido Deus restituir algo que Jó não perdeu. Deus simplesmente tomou para si. Então, os filhos de Jó estavam com Deus. Então, Deus restituiu exatamente a mesma quantidade. Ou seja, 10 estavam com Deus e 10 com Jó. Então, daí o dobro. Não é interessante? É interessante, irmãos, porque quando a gente pensa em um ente querido, alguém que nós perdemos aqui neste mundo, será que essa pessoa está onde? Irmãos, tenha certeza que a Bíblia nos garante. Essa pessoa, se ela foi salva, já está com Deus. Ela não se perdeu. Isso conforta o meu e o seu coração. É a certeza da salvação, dos planos de Deus. E eu fiquei assim, calmo. Meu coração se acalmou em relação a isso, aquelas guerras, tudo que acontece no mundo. Irmãos, essa vida aqui, ela é só um momento. O que importa, de fato, é a eternidade. Quando você começa a ler todos os livros que tem na Bíblia, que falam de reis, de heróis, de homens ricos e poderosos, tudo isso passou. E na nossa geração não muda, tudo vai passar. O que importa é o depois. O depois é o desconhecido. É o que ninguém entende, é o que todos temem. Mas nós que temos a palavra revelada pelo Espírito Santo em nosso coração, nós até sentimos saudade das coisas, das pessoas aqui. Mas aquele que tem certeza de que é salvo, ele não tem medo de morrer. Ele sabe para onde vai. E você tem que ter essa certeza no seu coração, irmão. Eu trouxe essa mensagem de Jó porque quando você começa a estudar, você começa a entrar uma coisa na sua cabeça e viaja para outro canto. Eu achei interessante porque quando Paulo fala do povo judeu que teve um entendimento cegado para que os gentios entrassem, aí eu lembrei, poxa, mas eles se guerreavam, se matavam tanto, e esse povo foi para onde?
E o livro do Jó esclarece bastante isso para a gente. Mas vamos voltar para o livro. Aqui no verso 24 ele diz: porque se tu foste cortado da oliveira que era silvestre por natureza, e contra a natureza fosse enxertado da oliveira boa, quanto mais esses que são ramos naturais serão enxertados da própria oliveira. Aqui Paulo está dizendo que nós éramos do mundo, e o Senhor nos resgatou, nos adotou para a família de Deus. Ou seja, essa adoção que Deus nos fez, que Paulo traz como enxertia, para que aquele povo entendesse melhor, que era a cultura da época, né? Eram os agricultores. Ele diz o seguinte: se Deus pegou uma planta que era brava e botou na figueira, que são os gentios, e ele começou a dar fruto, ele pode fazer a mesma coisa com aqueles ramos que ele arrancou. Aqueles estavam adormecidos, aqueles dos gentios. Ou seja, por que Paulo traz isso para a gente? Para que ninguém se ensoberbeça, achar que um é melhor do que outro. Porque Deus pode tirar e pode colocar. Quem salva é Ele. Quem dá, quem tira a salvação é Ele. Portanto, não cabe a nós medir quem é melhor ou maior. Tanto judeu quanto gentil, para Deus, é o mesmo povo. É a igreja do Senhor, é o Israel Santo. Não há melhor nem maior. Essa é uma grande diferença que nós temos que considerar. E ele continua dizendo aqui: porque eu não quero, irmãos, que ignoreis os conselhos aconteceu na parte de Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. Ou seja, essa questão dos judeus serem retomados para a casa de Deus, isso vai ocorrer quando todo o povo gentil já tiver entrado no plano de Deus da salvação. E assim todo Israel será salvo. Aqui no verso 26, quando ele fala todo Israel, é o que eu já falei. Não é toda a nação, é todo aquele que o Senhor chamou, escolheu, será salvo. Como está escrito, virá de Sião, libertador. Ou seja, eles vão reconhecer que Jesus Cristo é o Messias. Coisas que até hoje eles não creem. E desviará de Jacó a impiedade. Ou seja, Deus lhes perdoará, lhes trará ao arrependimento de seus pecados. E esse será um pacto com eles quando eu os tirar os pecados. Interessante, irmãos, que aqui no verso 7, quando Deus chama as pessoas ao arrependimento, vocês observaram que essas duas palavras sempre andam juntas? Eles andam juntas. Deus vai dar uma palavra de arrependimento e tirar os seus pecados. Então, qual é o propósito da palavra de Deus? Não é isso? É nos trazer conhecimento de que somos pecadores. Quando nós reconhecemos isso, Ele tira o pecado, porque o pecado foi pago por Jesus. Essa é a pregação do Evangelho. É reconhecer que nós somos pecadores, que há a necessidade de um perdão. Não precisa pregar mais nada. Nós não podemos dar ouvido a qualquer tipo de evangelho que tem por aí. Porque as pessoas não gostam de falar isso, porque isso não atrai multidão. Mas também não atrai a salvação. E no verso 28 ele diz: quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Então, o evangelho, ele veio para chamar os gentios ao arrependimento, um povo que não era povo, uma nação que não era uma nação. No entanto, isso foi velado, foi vedado ao conhecimento e ao entendimento dos judeus. Mas olha o que Paulo diz: mas quanto à eleição, eles são amados por causa dos antigos, por causa dos patriarcas. Então, Deus está mostrando aqui a fidelidade da promessa dele. Ele prometeu isso a Abraão e ele iria cumprir. E a gente pensa que Deus esqueceu, que Deus falhou, que Deus mudou de plano, mas não é nada disso. É um plano só, é um processo só que nós não temos compreensão. Então, o pouco que Deus revela aqui através da carta aos Romanos por Paulo, para a gente vai se tornando mais claro a história do Evangelho, a história da salvação. Porque quanto mais nós vivenciamos a palavra de Deus, para a gente vai se tornando mais comum, mais aceitável. Mas vai falar isso aqui para quem não quer em Cristo. Você arruma uma confusão. Vai falar isso aqui para um judeu que não tem entendimento, que está com o espírito de sondolência. É confusão. Porque os dons e os chamados de Deus são sem arrependimento. Ele está se referindo às promessas dos patriarcas. Porque assim como vós também, em tempos passados, não crieis em Deus, mas agora alcançaste a misericórdia pela desobediência deles. Está vendo aqui o paralelo? Nós passamos a crer porque Deus abriu
uma porta para os gentios entrarem, para que os gentios compreendessem. Isso não significa, irmão, que todo mundo entende. É o Espírito Santo que passa a habitar dentro de mim e de você, que somos gentios, para receber essa revelação, essa verdade, de que somos sim enxertados na videira por Cristo Jesus. Através do sacrifício que Jesus fez na cruz, o Pai aceitou nós como filhos. Assim também estes agora não creram para que através da sua misericórdia eles também pudessem alcançar misericórdia, porque Deus encerrou a todos na incredulidade para que pudessem ter misericórdia de todos. Aqui é o propósito, é a misericórdia. Aqui mostra que não há mérito do judeu, não há mérito dos gentios. Deus vai usar de misericórdia com todos. A salvação é através da graça, do Velho ao Novo Testamento, de Abraão até o último homem, antes de Jesus vier. Antes que Jesus venha. Tudo é pela graça, tudo é pela misericórdia. Paulo está mostrando aqui que Deus, no plano de Deus, já estava compilado, já estava preparado, esse plano eterno e perfeito, para que nenhum homem chegue lá diante de Deus e fale assim, eu fiz isso e fiz aquilo, ou aqui mesmo. O homem não pode se gabar que ele acessou a Deus pelos seus próprios meios. Gente, Deus tem um controle tão perfeito das coisas que nós só podemos entender, compreender com permissão dele. Interessante demais. Então, assim, ele mostra para mim e para você que não existe mérito nem escala hierárquica na igreja do Senhor. Todos são filhos, todos são membros de um único corpo, que o único que comanda a igreja é Jesus, da maneira que ele quer. E isso é ponto, irmão. Não entra mais discussão, porque a palavra é muito clara e simples em relação a isso. E ele continua dizendo, por ter misericórdia de todos, porque Deus encerrou a todos na incredulidade, para que com ele pudesse ter misericórdia sobre todos. Agora Paulo, ele se admira, né? Ó profundeza das riquezas, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu para que seja recompensado? Irmãos, quando Paulo traz isso, ele mergulha numa gratidão tão profunda e numa humildade tão grande que ele fala assim, gente, eu recebi do Senhor, não é assim que ele diz? O que eu entreguei a vocês. Lá em 2 Coríntios diz sobre a ceia. Eu estou entregando a vocês que eu recebi do Senhor. O Senhor, quando foi chamado para o ministério lá em Damasco, ele ficou 14 anos afastado antes de começar o seu ministério. Ele estava aprendendo de Deus. Tudo que nós temos, irmãos, nós aprendemos de Deus. Seja através de homens, seja através do próprio Deus, enfim. Mas aqui Paulo faz uma pergunta. Quem foi que passou isso para Deus, o que ele sabe? Quem é que dá conselhos para Deus? Ele está mostrando a sabedoria, o tamanho desse Deus, o poderio que esse Deus tem sobre tudo e sobre todos. Então, irmão, nós somos tão pequenos para compreender essas coisas. A única coisa que nós podemos fazer é admirá-lo, é engrandecê-lo. Paulo diz que ele é eterno, que ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele fez e sabe de todas as coisas. E por que nós tememos? Porque nós temos medo. Irmãos, é interessante quando Paulo começa a engrandecer a Deus aqui, no verso, até o verso 36, do 33 ao 36, ele finaliza dizendo que tudo vem dele, por ele e para ele. Todas as coisas. Que a glória é dele. E aí, o que traz uma tristeza no coração da igreja que compreende os planos de Deus para a vida da igreja, é ver por que as pessoas não compreendem isso. Por que as igrejas hoje estão ensinando outra coisa? Ao invés de falar que o evangelho veio para te mostrar que você é incapaz,
Você tem que se arrepender, porque somente através de Jesus você é salvo. E por que as pessoas aceitam ir para a igreja e simplesmente tirar um dia ou outro para buscar as coisas deste mundo, sendo que não é isso que a igreja, que a Bíblia está mostrando? Mesmo aqueles irmãos que foram chamados, parece que andam cegos. Você vê que todas as vezes que nós trazemos uma leitura de alguma carta aqui para as igrejas daquela época, Paulo, ou Pedro, ou qualquer um dos apóstolos, ou Lucas, ele está sempre tentando corrigir a igreja. Ele não está no mundo, está corrigindo a igreja. Porque o nosso coração, ele é teimoso. O nosso coração, irmão, ele quer fazer tudo aquilo que ele tem vontade. Ele não consegue se sujeitar à vontade de Deus. Aí você volta aqui no capítulo 2, perdão, no verso 3, e Paulo pergunta qual é a vantagem de ser judeu, que proveito tem. Aí, hoje, em nossos dias, a gente pula isso e fala assim, hoje, qual é a vantagem de ser cristão? Qual é a vantagem de ser filho de Deus, se nós não buscamos as coisas do céu? A Bíblia diz que Jó era um homem correto, era um homem perfeito. Isso dito pelo próprio Deus. A balança de santidade, quem tem nas mãos é Deus. A balança de Deus é precisa, irmãos. O que nós precisamos compreender acerca da Bíblia, acerca das cartas que Deus deixou para a sua igreja, é que Ele está o tempo todo tentando doutrinar a sua igreja para que não se desvie. Todos os reis e profetas que Deus levantou naquela época, irmãos, ensinavam o povo a seguir a Deus. Mas todas as vezes as pessoas se desviavam por sua própria conta e risco. E Deus se enfurecia e destruía e botava em guerra, e Deus largava, Deus abandonava. Porque as pessoas iam pela tendência do mundo. Hoje nós estamos vivendo uma época, irmãos, em que a igreja de Deus está capenga. A igreja de Deus é capenga, irmão. Eles não querem saber do evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro, ele vem mostrar para mim e para você que nós precisamos de Jesus, que nós não valemos nada, que nós somos pecadores, que o povo de Deus é um só. Mas as cartas que os pastores estão trazendo, vocês já viram ali que há divisão dentro da igreja, o tempo todo há briga dentro da igreja. A igreja que eu digo não é a placa, não é a unidade, é a igreja santa do Senhor, espalhada em várias placas, várias igrejas. Hoje nós vivemos igrejas gigantescas que daqui a pouco se tornam 2, 3, 4 igrejas. Porque não tem um evangelho. Porque a palavra que é aplicada não é a palavra para as pessoas se arrependerem e buscarem as coisas de Deus. O mistério revelado. Que mistério revelado? Que os gentios hoje têm acesso a Deus. Que o gentio hoje também é povo de Deus. Que o gentio hoje também foi enxertado na videira. Mas que também o gentio hoje tem um coração duro. Que o gentio hoje também tem um espírito de cegueira espiritual. Se Deus considera judeus e gentios um povo só, nós não somos privilegiados. Nós somos castigados com o mesmo peso, mesma medida. Quando se fala em igreja do Senhor, ele não está falando do nosso ministério, ou do ministério A, B ou C. Ele está falando da igreja invisível de Deus, a igreja que o Senhor virá buscar. E se nós nos julgamos fazer parte dessa igreja, irmãos, nós temos que cada dia nos policiar. Nós temos que cada dia, irmão, abrir mão mais da vida aqui, das coisas daqui. É pegar a cruz mesmo, carregar. A cruz, ela remete a sofrimento, a renúncia. Jesus é tão claro quando ele diz que perseguir a mim, vão perseguir vocês. Ele é tão claro quando diz, pega a tua cruz e me siga. Aí você pega aquela via dolorosa que Jesus passou, é por lá mesmo que nós vamos passar, irmãos. Hoje nós não aceitamos afronta, nós não aceitamos um não. Hoje nós não aceitamos passar por dificuldade, por sofrimento, por doença.
Hoje nós não aceitamos passar por precisão. Mas é sim, o povo de Deus foi chamado para isso mesmo, para sofrer mesmo, irmãos. É mentira a igreja que diz que o povo de Deus foi chamado para ter uma vida abastada aqui na terra. Sim, Deus tem propósito, pode, mas não é esse o propósito. Mas por que que Deus deixa o seu povo passar por tanto sofrimento e dificuldade? Porque somente assim que Deus sabe despertar. Somente assim que eu e você despertamos. Você quer ver um exemplo? Durante a sua vida, os momentos que você busca a Deus, que você chora, que você se prostra, não é os momentos de mais dificuldade que você tem? Não é quando o negócio está feio? Quando você está com pai, mãe, filho doente? Aí você se prostra, você volta para Deus, você pede cura, pede que Deus olhe para você, que Deus tenha misericórdia. Você lê, você faz alguma coisa, você busca a Deus. Mas quando não acontece nada, a gente esquece, irmão. As coisas parecem que ficam soltas. E isso é verdade. Então, como Deus conhece cada um de nós, Ele não vai deixar que as coisas andem soltas. Porque o povo de Deus, ele só anda bem quando Deus anda com assim, o cabresto curto. Então, o povo de Deus vai adoecer sim, vai passar privações sim, vai ser perseguido sim, para o nosso bem. Para que nós nos voltemos para Ele. E não tem outra saída, irmãos. A entrada no céu é de graça, né? É pela graça, não é de graça, é pela graça. Nós pagaremos e estamos pagando um alto preço, que é negar a nossa paz, o nosso sossego, o nosso bem-estar nesse mundo. Porque senão, nós mesmos vamos desfalecer. Olha bem para Abraão, olha bem para Salomão. Salomão, na sua humildade, quando novo, pediu para Deus o quê? Sabedoria para saber julgar o teu povo. Deus respondeu para ele: pelo fato de você ter pedido bem, eu vou te dar isso e muito mais. Deu riqueza, mas ele teve tanta riqueza, tanto poder, que ele relaxou. E acabou se desviando. Porque o coração do ser humano é mau. Como Deus conhece o coração do homem, Deus o segura para o nosso bem. Do mesmo modo Deus fez no jardim do Éden. Vocês lembram quando Adão e Eva pecou? Deus, vamos tirar ele daqui, porque se eles comerem esse fruto da eternidade, não tem mais o que fazer. Então não foi maldade, foi bondade de Deus tirar a gente de lá. Então é pura bondade. Então Deus está cuidando da gente o tempo todo. Mas você observe, Adão e Eva pecou, mas se Deus deixar lá, Deus fala assim: rapaz, ele é desobediente, ele vai comer isso aí. Não deixa. Bota para fora. Lá ele vai ter que trabalhar para comer. A mulher vai ter filho agora com dor de parto. O coração do homem é enganoso. É difícil, irmão. Se não tiver a palavra de Deus para nos balizar, se não tiver o sofrimento deste mundo, a gente desvia sim. Todos nós. Pode ser pastor de 30, 50 anos de igreja, pode ser o irmão mais dedicado. Todos nós somos terríveis. Então, irmão, não vamos falar que estamos sofrendo, não. Não vamos estamos passando necessidade, não. A Bíblia nos ensina que nós devemos dar graça em tudo. 3 vezes o Senhor Jesus pediu para o Pai lá no jardim de Getsemane: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. 3 vezes. Paulo pediu 3 vezes para o Senhor: Senhor, tira esse espinho. 3 vezes. Pedro negou Jesus 3 vezes. Satanás pediu para peneirar Pedro. Jesus fez o quê? Deixou, porque era necessário. Eu só roguei para o Pai dar força para você. Paulo, não, você não vai tirar esse espinho, não. É necessário para que você não sobebeça. Irmãos, nós somos salvos por causa de outra pessoa, não é por nós não. Então nós não temos merecimento nenhum. Nós temos que andar de cabeça baixa nesse mundo não reclamando de nada. E nós reclamamos de tudo. E quando eu falo isso, eu me incluo. Eu me incluo. Porque nós somos tendenciosos a reclamar. Mas nós temos que conhecer a palavra de Deus, que ela instrui-nos. Ela nos instrui que sim, o povo de Deus perece sim. O povo de Deus sofre.
mas é um tratamento que Deus está dando a cada um de nós. Eu quero encerrar. Parece que eu fugi um pouco do contexto, mas eu não fugi não, irmãos. Porque o povo judeu se achava um povo maravilhoso. A única nação amada por Deus. A queridinha de Deus. Mas quando Jesus veio, eles nem viram quem era Jesus. Porque a soberba estava tão alta, tão grande, que falaram, não é esse o rei que nós esperamos. E naquela época, muitos dos gentios também, pelo fato de receber essas boas novas do evangelho, passaram a se achar melhor do que os judeus. E Paulo vem encerrando agora o capítulo 11, mostrando que toda a providência divina vem de Deus, que não há mérito, não há nação maior, melhor do que outra. Tanto é que Deus só chamou os humildes, os pequenos, para levar o evangelho. Para que nenhum homem se soberbecesse. Amém, igreja? Eu encerro aqui o capítulo 11. Nós já falamos no 9, 10 e 11 acerca dos judeus. A gente encerrou agora o chamado dos judeus. Né? E nós sabemos que a porta dos gentios ainda está aberta. Tem muitas pessoas recebendo o evangelho e sendo chamadas por Cristo. Né? E quando essa porta se fechar, irmãos, aí os judeus vão ser chamados em grande proporção, em grande, uma nação grande. Muitas pessoas vão voltar para Israel e vão reconhecer Jesus como Salvador. E nós estamos vivendo isso, irmãos. Interessante da Bíblia que ela fala de coisas do passado que foram verdades e coisas de hoje que a Bíblia já anunciou que é verdade e hoje nós vivemos isso, caminhando para o fim dos tempos. E quando a gente conhece a Deus, a gente fica maravilhoso e perde medo de morrer. A gente pede que Jesus volta logo para a gente ver o final da história, o final da novela. E assim a igreja vai andando, amém? Agradeço a Deus pela oportunidade. Vocês estão com a equipe de louvor. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Um dia regressará, me salvou pela graça, seu poder me livrou de todos os pecados, me salvou. Pela graça sou livre, graça preciosa, graça maravilhosa, graça Ele me salvou. Com graça Cristo vive o eterno para todos sempre. Ele reinará. Ressuscitou, dia que regressará, me salvou pela graça, seu poder me livrou dos pecados, me salvou. Pela graça sou livre, graça preciosa, graça maravilhosa, graça Ele me salvou. Com graça Cristo vive o eterno para todos sempre.
Agradecemos a oportunidade. Amém, irmãos. Glória a Deus. A palavra desta noite se resume no que a gente já vem falando praticamente em todas as cartas, né? Sobre a unidade da igreja, sobre um povo que é salvo através de Jesus, sem a interferência de obras, sem a interferência da lei, sobre um Cristo que salva os seus súditos, os seus servos, os seus irmãos através do sacrifício perfeito, sendo esse povo nascido em Israel, sendo esse povo nascido em qualquer outra nação, desde que creia com a fé, né, salvífica, desde que creia na suficiência da morte vicária dele para a remissão de pecados. E toda a Bíblia, de diversas formas, de várias doutrinas, ela vem de forma ampla centralizar esse assunto. O resumo da Bíblia é um plano redentor que é consumado em Cristo Jesus. Então nós vamos sempre estar estudando as cartas, o Evangelho, e nós sempre vamos voltar para o ponto central, que é Jesus salvando pecadores, Jesus nos fazendo chegar ao arrependimento, né? O Espírito Santo nos transformando e nos levando a Cristo. E essa é a mensagem central, e toda mensagem tem que levar tanto aqueles que são convertidos ao verdadeiro arrependimento, como aqueles que não conhecem a Cristo a verdadeiramente o conhecer. Que Deus seja louvado, que Deus continue nos abençoando. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a palavra do pastor, que Deus continue utilizando, que Deus continue nos falando conosco através da Bíblia, através das doutrinas, através dos louvores, que nós possamos crescer sempre mais e mais em graça e em conhecimento. Amém? Vamos finalizar, vamos ficar de pé, vamos orar, mas antes de orarmos, lembrar os irmãos, todos os domingos, às 18 horas, nós estamos aqui com o culto, né, adoração ao nosso Senhor e Salvador. Quinta-feira nós estamos com os estudos de doutrina, então eu convido aos irmãos. Essa semana provavelmente não teremos o estudo de doutrina, porque estamos de mudança, então provavelmente nós não teremos aqui as condições, tanto nessa como na igreja que nós estamos mudando, de montar para fazer o estudo a tempo. Mas nós estaremos com o culto de ceia já no próximo domingo, se Deus permitir, na igreja. E na semana que vem nós voltaremos com o estudo de doutrina, dando sequência nas doutrinas. Finalizamos a doutrina da soberania de Deus. Nós vamos estudar a doutrina dos atributos de Deus. Amém? Então vamos fechar os olhos, vamos orar ao nosso Deus, querido Deus, amado Pai. Obrigado, Senhor, por estar sempre falando conosco. Obrigado pela Tua palavra, por ter utilizado o Teu servo, o pastor Júnior, para falar conosco. Que o Senhor possa, meu Pai, sempre abrir o nosso coração, que essas palavras possam vir a frutificar, Senhor. Que nós, com a nossa incapacidade, com os nossos medos, com a nossa vida corrida, não nos deixemos, meu Pai, esquecer essas palavras. Que o nosso coração seja uma terra fértil, que possa vir a produzir frutos, que possa vir a produzir obras, que tudo aquilo que foi dito, meu Pai, possa ficar no nosso íntimo, que possa ser gravado e que no momento oportuno possa ser lembrado pelo Teu Espírito, tanto para nos fundamentar, para nos consolar, como para compartilhar com outras pessoas, com outros irmãos que estiverem necessitando. Nós Te agradecemos por mais esse culto, agradecemos pela vida de todos que aqui estão. Nós Te pedimos, meu Pai, que a Sua mão poderosa esteja sobre a nossa família, esteja sobre a nossa casa, sobre as nossas vidas, sobre o nosso trabalho. Que o Senhor, meu Pai, possa nos proteger de todo o mal, do mundo físico e o mal do mundo espiritual. Que nós possamos, meu Pai, vencer mais uma semana debaixo da Tua proteção. Que nós possamos andar, meu Pai, nos caminhos estreitos. Que o Teu Espírito nos conduza a toda a verdade. Que o Teu Espírito, meu Pai, possa iluminar nos nossos olhos espiritual. Que o Teu Espírito, meu Pai, possa nos guiar a nossa mente, fazer com que a nossa mente esteja sempre conectada com o céu. Que tudo aquilo, meu Pai, que não for de Ti, que não venha de Ti, que tudo aquilo que possa nos atrapalhar de entender a Tua palavra, entender, meu Pai, os Teus princípios, que tudo isso possa ser retirado da nossa vida. Nós Te pedimos força nos momentos de dificuldade, Te pedimos mais fé, Te pedimos paciência, que as nossas ansiedades, que os nossos medos, que os nossos anseios possam ser colocados, meu Pai, na cruz de Cristo, e que nós possamos descansar fielmente, confiando que tudo foi completo na cruz, que Tu está cuidando de cada um de nós, das nossas vidas,
e tudo aquilo que nós não conseguimos enxergar, o Senhor sabe de todas as coisas e está cuidando. Nós te pedimos mais fé, aumenta a nossa fé todo dia, a cada vez mais, para que nós possamos viver crescendo, sendo maduros, crescendo na graça, no conhecimento e vivendo neste mundo tenebroso, neste mundo que jaz no maligno, mas vivendo através da fé, através do teu Filho Jesus Cristo, com o Espírito Santo no nosso coração, transformando a nossa vida, guiando os nossos passos e nos fazendo ser pessoas melhores a cada dia. É o que nós te pedimos, nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade, o culto está encerrado.